Galera, queria compartilhar com vocês aqui um pouco da minha devocional de hoje. Estava estudando aqui, entre outras coisas, o livro de Gênesis, capítulo 21. E tem um episódio muito interessante aqui que eu gostaria de compartilhar a partir do versículo 15. Dá uma olhadinha então aí na sua Bíblia. Eu queria começar a ler aqui, a partir do verso 15. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela, Agar, o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia consigo mesmo: assim não verei morrer o menino, de sede, enfim. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele uma grande nação, um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre e deu-lhe beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto em Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. O fato é que não vai dar tempo da gente contextualizar todo esse texto, porque senão eu teria que contar a história de Abraão, de Sara, de Agar, de Ismael, de Isaac. Mas eu vou tentar resumir para a gente focar aqui do versículo 15 a 21, que é o texto que eu li para vocês. Agar era serva de Sara, ela tinha tido um filho com Abraão, esposo de Sara, a quem Deus amava, e esse filho ela tinha posto o nome de Ismael. Abraão, por orientação do próprio Deus, ele despede, expulsa Agar e seu filho. Só que ele despede Agar, serva da sua esposa, com um odre de água, um recipiente, uma garrafa de água e um bocado de pão. Até que quando essa água acaba e ela sai ali errante pelo deserto, o deserto dos filisteus, na região onde Abraão estava habitando naquele momento, ela simplesmente desiste da vida. Ela diz assim: poxa, não tem mais o que fazer, eu vou morrer, eu vou ver meu filho morrendo e não tem mais para onde a gente ir. Nós fomos expulsos da terra onde nós habitávamos. Eu vou render aqui, vou me render, vou deixar o meu filho. Então ela deixa o seu filho embaixo do arbusto e ela se desloca para uma distância significativa onde ela não visse o seu filho morrendo. Até que ela começa a chorar. E aí um anjo de Deus aparece do céu e diz assim: Agar, o que é que você tem? Não temas, Deus ouviu a voz do menino. É muito interessante porque ele diz assim, claramente: a gente não viu você chorando exatamente, mas a gente viu a voz do menino. E o menino era filho de Abraão, a quem Deus amava. Deus amava Abraão e ele tinha prometido para Abraão que do menino iria fazer uma grande nação. Então era óbvio que o menino não iria morrer e também fazia ali parte do plano de Deus que Agar não morresse. O menino tinha mais ou menos 12 para 13 anos e Deus diz assim: ergue-te, fala isso para Agar. Ele está conversando com Agar ali, o anjo de Deus está conversando com Agar. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, ou seja, não larga ele, mantém ele firme, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo então Deus os olhos de Agar, ela viu um poço de água, no meio do deserto, um poço de água, pô. Você já parou para pensar nisso? E indo ali, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Enfim, Deus estava com o rapaz. Deus estava com Ismael, que cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. E ele se tornou, de fato, pai de uma grande nação, assim como Deus tinha prometido. O fato é que Deus amou Abraão e ele prometeu a Abraão que cuidaria de seu filho. Mesmo Abraão tendo expulsado, fazia parte do plano de Deus. A gente não vai entrar nesse mérito aqui, mas eu quero que você foque comigo numa aplicação breve, uma aplicação rápida aqui, e talvez até rasa para a gente entender. Quando a gente clama diante de Deus, quando a gente chora diante de Deus, Ele nos ouve. Quando a gente mantém um coração íntegro, quando a gente mantém um coração bondoso, quando a gente mantém um coração dependente. Porque Deus, ele faz com que nós entendamos, inclusive com vírus, com crise, com o que for, que nós dependemos dele. Nós somos dele. E se você reconhece Jesus Cristo como o Filho de Deus, se você reconhece a Deus como sendo Senhor de todo o universo, eu posso dizer, de acordo com a Bíblia, de acordo com 1 João, a carta de 1 João inteira, você é filho de Deus, você é filha de Deus. E se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, você foi amado por Deus, a ponto de Deus não poupar o seu filho, seu único filho, seu filho unigênito, aquele a quem ele tinha gerado, a ponto de ele vir morrer na cruz por mim e por você. Ismael, ele era filho de Abraão, a quem Deus amava. E ele recebeu de Deus o cuidado, a ponto de a sua mãe
descamando os seus olhos, poder ver um poço no meio do deserto. Deus provê o suficiente para os seus. É isso que eu queria trazer de aplicação para nós. E muitas vezes, para a gente enxergar, nós vamos precisar depender de Deus. E para a gente enxergar, a gente vai precisar obedecer a Deus quando ele disser assim, erga-se. Ele disse isso aqui para Agar, no versículo 18. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E a gente precisa crer nisso. Não é que Deus está falando que vai fazer de mim, de você, um grande povo. Não é que Deus está falando para mim, para você, necessariamente nos erguer de onde estamos. Mas o fato é que muitas vezes a gente só vai conseguir ter os nossos olhos descamados a ponto de ver um poço, ver uma solução à nossa frente, quando nós nos erguemos, quando nós obedecemos a Deus. Então, trazendo uma aplicação até rasa aqui para nós, do versículo 15 ao 21, desse episódio com Agar e com seu filho Ismael, nós precisamos depender de Deus, nós precisamos entender que Ele é suficiente para prover, nós precisamos entender que se Ele mandou o seu filho morrer na cruz por nós, isso significa que Ele nos ama e que Ele é suficiente para cuidar de nós, cuidar das nossas vidas. Você pode estar vivendo a crise que for, mas Ele é suficiente para cuidar de nós. Uma outra aplicação é que nós precisamos obedecer a Deus e nos erguer os nossos olhos, tomar a nossa família nas mãos, literalmente, e poder, literalmente, enxergar aquilo que Deus quer que nós enxerguemos. Então, aqui vai um recado muito rápido para você que está um pouco desanimado. Erga-se, creia no que Deus pode fazer através da sua vida, creia no que Deus pode fazer na sua vida e creia que Ele pode prover para você de forma imediata um poço de águas que pode significar aqui a provisão para a sua família. Deus te abençoe, conta comigo sempre e não esquece de se inscrever aqui no canal do YouTube, ativar as notificações e clicar em gostei, porque isso é muito importante para a gente, tá bom? A gente se encontra então nas próximas devocionais. Valeu!